Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez, reunidos em teu nome, rendemos graças ao Senhor por mais essa rica oportunidade de estarmos prestando culto ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Jesus, que nós possamos sair daqui cheios e capacitados pelo teu Espírito para te obedecer mais, para viver uma vida que glorifique o Senhor da forma como o Senhor realmente merece. Jesus, que nós possamos estar atentos ao que o Senhor quer nos falar. Teu Espírito tenha liberdade para trazer em nós o entendimento claro, a clareza, para que nós venhamos a tomar as melhores decisões na vida a qual o Senhor nos deu a responsabilidade de conduzir. Por isso, Jesus, abençoa os meus irmãos essa noite, aqueles que também não puderam vir estar aqui. Que o Senhor esteja abençoando cada um deles e que tudo ocorra conforme a tua vontade. Amém. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Atos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Vamos nos colocar de pé para ler a palavra? Doe. Nós vamos ler do capítulo 5, do versículo 12 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, nós estamos aqui, caminhando aqui na exposição do livro de Atos. Esse livro que, para nós, que não temos descendência judaica, né? Não somos judeus por origem, somos gentios, né? É muito importante para nós conhecermos a nossa história, conhecermos como que o Evangelho começou a chegar aos gentios através da vida dos apóstolos. E Pedro e Paulo, né, são relatados aqui nesse livro de Atos como apóstolos que foram usados por Deus para propagar o Evangelho aos gentios, né, e também aos judeus, né, daquela época. E nós estamos então compartilhando isso com a igreja no intuito que você compreenda a sua origem, mas que você também compreenda qual a sua função no reino. E a igreja, desde lá do livro de Atos, desde a igreja de Atos, ela, quando foi inaugurada por Jesus, ela tem um propósito. E o propósito da igreja é propagar o Evangelho até que todos aqueles que o Senhor chamou sejam salvos. A igreja, ela não é um local onde você vem para ter sorte, onde você vem para não passar por dificuldades, onde você vem para ser beneficiado financeiramente, mas a igreja é esse local de acolhimento, onde aqueles que foram recebidos pelo Senhor Jesus e perdoados e alcançaram o perdão, possam fazer isso a outras pessoas. A igreja não é um ajuntamento de pessoas como, por exemplo, a maçonaria, né, o culto. Pelo contrário, a intenção da igreja é que todos os homens conheçam a palavra da verdade.
E essa função não é uma função apenas de pastores, mas é uma função de todo aquele que crê no nome do Filho de Deus. Então isso serve para mim, serve para vocês, serve para que nós entendamos, né, que existem ainda muitos perdidos aí afora no mundo que precisam ouvir a palavra. Não sei se vocês pensam isso hoje, né, com o advento da internet, do acesso à informação como nós temos hoje. Não sei se vocês acreditam que muitas pessoas já ouviram, né, sobre Jesus, mas a verdade é que nós precisamos não somente falar, mas mostrar um Jesus que age de forma prática na sua própria vida. Não adianta só pregar, mas esse Jesus precisa ser visto. Esse Jesus precisa ser visto de forma clara através da sua vida e da minha vida. E fazendo uma breve introdução, né, nós no último domingo, ali entramos no capítulo 5, onde relatamos a história de Ananias e Safira, que é uma história muito marcante, né, de um exemplo que os apóstolos, que Lucas, né, faz questão de destacar, de um exemplo de uma pessoa que se aproxima da igreja, de um casal necessariamente, com fins escusos, ou de forma não verdadeira, né, ou com ressalvas, se aproxima da igreja para se beneficiar de algo, e o fim dessas pessoas é trágico. Ananias e Safira morrem no intervalo aí de 3 horas entre um e outro, e isso é um fato que foi espalhado por toda Jerusalém, até por outros locais, de que ali havia algo sério acontecendo. E esse fato, ele traz consigo 2 consequências, né, que nós podemos falar, eu vou falar no decorrer da ministração, mas a gente vê aqui que Ananias e Safira servem de exemplo para as pessoas que seriam juntadas, que seriam aceitas dentro da igreja. E como a gente já leu nos evangelhos, né, Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 10, ele já tinha dado autoridade para os apóstolos, para eles expulsarem demônios, curar enfermos. E aqui no texto que nós acabamos de ler, no versículo 12 do capítulo 5 de Atos, nós vemos que esse poder estava sendo novamente demonstrado por muitos sinais e prodígios que estavam sendo feitos ali entre o povo. E esse poder, aqui demonstrado, né, relatado no livro por Lucas, mostra que a promessa de Jesus foi cumprida, no qual aqueles que crescem de forma verdadeira fariam coisas maiores do que Cristo fez. E aqui nós temos um relato de que a sombra de Pedro curava. Nós não temos esse relato sobre Jesus, né? Temos o relato da mulher do fluxo de sangue, né, que tocou nas vestes de Jesus, e aí Jesus ali identifica que saiu o poder dele, emanou o poder, mas nós não temos outro relato de que a sombra de alguém poderia curar. E aqui nós vemos a promessa de Jesus sendo cumprida, de que o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo estava ali operando até milagres maiores do que Cristo fez. E nos relatos de Lucas, né, até aqui, nós vemos que 3.000 pessoas foram salvas no dia de Pentecostes, ali no capítulo 2, nós já compartilhamos sobre isso, no versículo 41. Depois, um pouco mais tarde, ali no capítulo 4, nós vamos ver que esse número de homens, né, que tinham se juntado, já tinham se tornado 4.000, e neste parágrafo especificamente, né, nesse trecho do texto, do capítulo 5, nós vemos que essa multidão dos que criam no Senhor e foram ajuntados, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, e aí Lucas acaba não contando mais esse número, talvez pela dificuldade de contar realmente esse tanto de pessoa, mas alguns teólogos, alguns estudiosos falam que nessa altura aqui já estava ali para mais de 10.000 membros sendo acrescentados à igreja.
Então, meus irmãos, nós temos aqui um cenário onde, antes de relatar aqui no capítulo 5, né, no versículo 17, tem a descrição da segunda perseguição mais severa pelas autoridades judaicas aos apóstolos. E Lucas aqui, ele antes de narrar esse fato, no versículo 17, ele narra o que se dava naquela época, que despertava nas autoridades judaicas essa ira contra os apóstolos. E como a atividade da igreja, ela ia se intensificando cada vez mais, a igreja se reunia pela quantidade numerosa de pessoas, ela se reunia próximo ao templo, né? No texto fala que é o pórtico de Salomão, que era uma área do templo onde podia se reunir dezenas de milhares de pessoas. E essas atividades da igreja, as curas que estavam ocorrendo, os milagres, os sinais e os prodígios que estavam sendo feitos entre o povo, todos esses sinais estavam chegando às autoridades judaicas como algo, como ofensa, né? Como se eles estivessem perturbando a paz ou trazendo falta de entendimento para o povo. Quando a gente olha aqui de uma maneira geral esse quadro, a gente vai ver que esse ministério poderoso de cura, ele ajuda a espalhar o evangelho naquela época. E num primeiro momento a gente vai ver que as pessoas, elas procuravam realmente a cura, mas essa era a oportunidade que elas tinham de ouvir o evangelho. Era a porta que se abria para que essas pessoas de alguma forma ouvissem o evangelho, ouvissem não sobre os apóstolos que eles estavam fazendo a cura, mas na verdade sobre aquele que faz a cura de forma verdadeira, Cristo Jesus. E como eu estava falando, né, o fato que ocorreu em relação à morte de Ananias e Safira, ela trouxe digamos assim, dois movimentos aí das pessoas que chegavam próximas à igreja. O primeiro movimento era um movimento de temor. Como se espalhou esse assunto, né, de que eles morreram porque eles tentaram enganar o Espírito Santo, tentaram enganar os apóstolos. Isso gerou nas pessoas grande temor. Então as pessoas que se aproximavam da igreja, queriam se aproximar por interesse próprio, por coisas que não eram Jesus, que não eram efetivamente Deus, essas pessoas tinham temor. Então aqueles que estavam sendo juntados naquela época eram pessoas que realmente criam em Deus. Outra coisa que ocorria bastante era que algumas pessoas, por superstição, talvez achavam também que esses poderes milagrosos, né, dos apóstolos, eles na verdade eram ações punitivas ao povo. Então, as pessoas ali que eram ajuntadas eram pessoas que realmente criam no Evangelho de forma autêntica, criam em Jesus e criam naquele que fazia aqueles milagres. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, de forma breve, né, a introdução, e o versículo 12, ele inicia, né, que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que criam ou creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. O resultado desse início, né, da formação da igreja, ele foi uma quantidade numerosa de pessoas. Então, essa quantidade de pessoas era demais para se reunir em qualquer ambiente, né? E assim, esse consentimento, né, que eles se reuniam e decidiram se reunir com todos, né, para ouvir sobre Jesus no alpendre de Salomão, ou no pórtico de Salomão. Basicamente, esse era um local onde era coberto
ficava ao lado leste da área do templo, esse pórtico de Salomão, e ele podia ser visto de dentro do muro do lado oeste também. Nesse pátio, geralmente, eles estavam os gentios, onde dezenas de milhares de pessoas podiam se reunir ao mesmo tempo. E ele era chamado de Salomão devido a uma lenda da parte do Antigo Testamento, que aquela parte ali tinha sido construído por aquele grande rei, por Salomão. E nesse local, então, as pessoas chegavam para ouvir o Evangelho, e é importante destacar também que sinais e maravilhas ali eram realmente credenciais do ministério apostólico. E naquele momento ali, essas credenciais estavam sendo usadas por um fim específico. Deus ele estava se manifestando ao povo, porque era chegado o tempo do seu reino. Era chegado o tempo do reino de Deus, e os milagres e os prodígios e os sinais que eram feitos eram marcas dessa manifestação de Deus. E a função ali do apóstolo não era somente uma função de um pensador, ou de um preletor, né, ou de um professor, ou apenas de um pregador. Mas ali a função do apóstolo era como se fosse um embaixador desse novo reino. Esse embaixador, esse apóstolo como embaixador, ele tem que agir com palavras, mas também com ações, conforme a incumbência de Jesus, conforme a incumbência do seu Senhor. E os apóstolos não somente falavam de quem era Jesus, mas manifestavam poder pelo nome de Jesus para aqueles, e operavam maravilhas para aqueles que se achegavam a eles. Não necessariamente o relato bíblico não fala se todas as pessoas se converteram, mas o relato fala que todos que chegaram até os apóstolos naquela época foram curados. Todos. O finalzinho do versículo que ele fala é que todos foram curados, seja de enfermidade ou seja de possessão demoníaca, né, de espíritos imundos. Nós vamos ver também que existem relatos, né, onde uma pessoa, por exemplo, tinha um problema de audição, ou seja, não estava ouvindo, e aí quando os apóstolos oram, expulsam um demônio, e na verdade era um demônio que estava obstruindo ali a audição daquela pessoa. Então esses espíritos imundos, né, eles realmente operavam na vida dessas pessoas, e os apóstolos faziam com que, para que o reino de Jesus ali fosse estabelecido, fosse visto, o poder de Jesus fosse visto, o nome de Jesus fosse exaltado, sinais e maravilhas ocorriam. E aí, o que é importante também destacar, né? Que é uma questão muito importante, e a gente vive isso, talvez aí muito por conta do movimento pentecostal, né? E, enfim, de que as pessoas tratam os milagres, os sinais, os prodígios como quase que um substituto do Evangelho. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não vão mais para a igreja em busca do Evangelho, em busca de Cristo. Vão em busca desses sinais e dessas maravilhas. E a gente vê nessa época, né, contemporânea a nós vamos ver que pessoas marcam hora para fazer milagres. Pessoas marcam cultos de milagre, culto de prosperidade, culto de expulsar demônio, marcam hora para que ocorram essas coisas. E a verdade é que, meus irmãos, a verdade é que quando você enxerga um sinal e uma maravilha de forma, digamos assim, coloca isso de forma maior ou mais importante do que o Evangelho, você, na verdade, está se perdendo. Você, na verdade, está vivendo uma fé que precisa ver para crer. E Jesus vai dizer, bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurados nós, por exemplo, que nós não vemos esses sinais e prodígios dessa forma como os irmãos estavam vendo naquela época. Mas nós estamos aqui sentados e crendo.
Então, meus irmãos, esse é um fator muito importante. Os milagres, eles não são um substituto para o Evangelho, mas eles abrem as portas para a pregação. Amém? O milagre, o sinal, ele não substitui a pregação, a exortação, a necessidade de arrependimento. A Bíblia não relata, mas ela não fala que todas as pessoas que foram curadas são convertidas. Ela não fala. Ela só fala que todos aqueles que procuravam foram curados, mas não fala que todos eles se converteram. E é importante a gente entender que o meio que Deus usa para chamar pecadores ao arrependimento é a fé salvadora e a pregação da palavra. Amém? O meio que o Espírito Santo usa para que pecadores se arrependam não são milagres e maravilhas, mas é a pregação genuína da palavra. Amém? 1 Coríntios 1, 21 vai estar descrito isso. Então, meus irmãos, sobre esse fato é importante entender isso, né? Ali os apóstolos eram embaixadores desse reino, estavam pregando o Evangelho a toda a Judéia, Samaria. Eles estavam cumprindo a ordenança que Jesus nos deu de pregar o Evangelho a toda criatura, e eles estavam cumprindo isso através também de sinais e maravilhas. Os sinais e maravilhas, os milagres, eles precisam ser enxergados como a Bíblia os trata, né? Sempre, mesmo que muitas pessoas geralmente atribuem milagre a pessoas, né? Eu vivi uma época da fé cristã, né? Da fé evangélica, onde você tinha pregadores que supostamente, né, eram dotados de um poder, uma coisa diferente, e as pessoas lotavam grandes igrejas, grandes ambientes para ir atrás desses pregadores. Não sei se vocês viveram isso como eu vivi, mas eu vivi aquela época dos ex-bruxos, não sei se vocês lembram, dos ex-satanistas, e aí essas pessoas, elas tinham supostamente esse poder que arrebanhava grandes pessoas. E a pergunta que eu faço para os irmãos é: onde estão esses pregadores hoje? Eu até dei uma pesquisada um tempo atrás e eu não encontrei mais nenhum deles. Você não encontra mais. E você vê que aqueles pregadores, sejam eles proeminentes ou não, mas aqueles que se mantêm fiéis à palavra, são os que estão aí até hoje. Amém? Você vai ver muitos pastores e pregadores que estão pregando o Evangelho genuíno há muitos anos, e eles seguem, continuam e estão aí até hoje pregando o mesmo Evangelho. E cabe a nós entendermos que o que é mais importante para nós é conhecermos a Deus ou sermos curados. O que é mais importante para você? Saber quem é Deus, amar a Jesus, ou ver algum sinal e maravilha, ou ver algo, ver anjos, ou sabe, esse tipo de... Cara, mais importante para mim e para você é conhecer e amar a Deus acima de todas as coisas. Acima dos milagres que Ele pode fazer, acima das bênçãos que Ele pode nos dar, acima de tudo. Ainda que Ele não nos cure, ainda que Ele não nos dê condições financeiras de alguém rico, ainda que Ele não nos dê nada, mais importante para mim e para você é conhecermos a Deus e amarmos plenamente o Seu Filho. Amém? E aí fica a pergunta, né? Mas pastor, então a igreja na Canangolândia, ela é cessacionista? Não acreditamos em dons? Não. Nós não somos cessacionistas, nós não cremos que os dons cessaram, né, depois do ministério apostólico. Nós cremos que esses dons, eles foram desvanecendo com o tempo. Essa manifestação de poder, de cura, ela vem desvanecendo com o tempo. O fato pode ser pela própria vontade de Deus, obviamente, mas também existem promessas bíblicas de que, com o passar do tempo, a fé de muitos se esfriaria. E o princípio básico aqui dessas pessoas, a primeira coisa que elas precisavam para ser curadas era a fé, não era isso?
E o que eles faziam? Eles, além de vir de outras cidades, eles colocavam as macas, né, camas, assim, enfim, na rua, porque os apóstolos não tinham condições de ir em casa fazendo esses milagres. Então, no caminho que eles iam para o templo, colocavam-se essas pessoas nas ruas para que elas fossem curadas, ao menos pela sombra de Pedro. E Pedro, né, que era um antigo, até pouco tempo era um covarde, até pouco tempo negou a Jesus, ali estava Pedro, dotado de uma fé tão grande em Jesus, que até a sua sombra poderia curar. E essa ação de Pedro e essa ação dos apóstolos para com essas pessoas, né, que estavam sofrendo, a gente precisa entender como que essas pessoas eram tratadas também naquela época, né? Pessoas com lepra, pessoas com má formação, cegos, todas essas pessoas eram tratadas à margem da sociedade. A gente vai ver na Bíblia relatando, naquela época, até hoje é assim, né? Pessoas que sofrem com doenças, pessoas que sofriam com má formação, somente lepra, que era uma doença muito comum na época, eram tratadas à margem da sociedade. Até mesmo, a gente vai ver também que mulheres também não participavam nem do censo, né, da contagem. E aqui nós estamos vendo o relato de Lucas contando que muitos homens e mulheres tementes a Deus, mulheres piedosas, estavam crendo em Jesus. Então, mais do que apenas a cura em si, o Evangelho trazia dignidade para aquelas pessoas. A cura em si ela é importante para aquelas pessoas que sofriam, mas a importância maior era a dignidade que aquelas pessoas poderiam também alcançar. E o Evangelho, ele nos traz de forma completa a nossa vida, isso. Quando você consegue viver uma vida santa, uma vida da qual você não tem do que ter vergonha, né? Você não tem vergonha porque você está traindo sua esposa escondido, você não tem vergonha porque você é um mentiroso, sabe? Quando você consegue viver uma vida que glorifica a Deus, você tem dignidade. Você pode, como diz o ditado, dormir o sono do justo, né? Dormir, deitar e descansar, porque o Senhor é contigo, porque Deus ouve a sua oração e você pode descansar no Senhor. Então, mais do que apenas milagres físicos, o Evangelho também traz dignidade para as pessoas. Uma dignidade que é restaurada pela obra de Cristo na cruz. Essa dignidade, ela só é clara, ela só é verdadeira quando nós conseguimos encontrar em Deus esse olhar de pai para filho. É assim que nós encontramos dignidade. Não é como o mundo diz, né? Pelo fato de você ter posses, você ter faculdade, você ter uma casa, você, igual aqui em Brasília, né? Passou em concurso público. Geralmente a gente vai atribuindo dignidade a essas coisas. Mas a verdade é que para o homem e para a mulher, dignidade é ser chamado de filho. Pelo Pai, Criador de todas as coisas. Essa é a maior dignidade que um homem e uma mulher pode alcançar. Amém? E aí no versículo 13 diz assim, ó: dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. O que esse versículo está querendo nos trazer? Como eu disse anteriormente, um dos resultados da morte de Ananias e Safira foi que ninguém ousava a juntar-se com eles por causa do que aconteceu com eles, por causa da morte que se acometeu pelo que eles fizeram. Então, tinha esse fato, um fato que era importante sobre esse temor que tinha sobre fazer parte daquele ajuntamento de pessoas, mas também a gente pode falar que o medo da perseguição dos judeus também pode ter somado a isso, né? Esse temor para se juntar a esse povo. Mas tem um fato que esse texto também, esse versículo destaca,
é que o povo tinha-os em grande estima, ou seja, conferia-lhes grande honra. E essa honra que os apóstolos tinham, ou que o povo ali que estava em Jerusalém, próximo ao templo, o povo de outras cidades também que estavam nas vizinhanças de Jerusalém, esse temor, essa honra que inspirava, com certeza era pela vida que os apóstolos levavam. A vida de abnegação, a vida de entrega, a vida de obediência à palavra de Jesus, obediência à ordem de Jesus, trazia consigo para os apóstolos, principalmente, naquele momento em relação ao povo, trazia honra, trazia temor. E quando você vê os discursos de Pedro, de Paulo, diante das acusações que eles sofriam, vocês vão perceber que ali tinham discursos de pessoas que estavam dispostas a dar a sua vida por causa da verdade. Os discursos que eles faziam, a pregação de Pedro, você vai ver também discursos de Paulo, quando está na frente das autoridades religiosas, você vai ver que eles tinham grande autoridade, grande intrepidez para falar o que eles estavam falando. E isso trazia confusão para os líderes, para as autoridades daquela época, mas para o povo trazia honra, trazia respeito, porque esses homens não tinham nada do que temer, eles não tinham nada do que se envergonhar, eles não tinham culpa do que eles estavam sendo acusados, e eles podiam ali, de forma dura, de forma correta, exortativa, confrontar aqueles líderes, confrontar o povo e confrontar o pecado dos judeus principalmente. E aqueles então que se ajuntavam a eles, aquelas pessoas que vinham e se entregavam a Cristo, davam suas vidas a Cristo, elas vinham de forma verdadeira. Imagina você numa situação onde você, conhecendo o seu próprio coração, sabendo que você muitas vezes é idólatra, sabendo que você muitas vezes faz as coisas pelo seu próprio interesse. Imagina você saber que se você, vou dar um exemplo aqui da nossa congregação, imagina que se você entrasse aqui com interesses escusos, você morresse, você entraria aqui? Certamente não. Concorda? Se você soubesse que a idolatria, a mentira, o aproximar-se de Jesus por interesses escusos estava sendo punido ou a tentativa de enganar o Espírito Santo está sendo punida com a morte, você viria para cá? Certamente não. Então esse temor, juntamente com essa notícia que se espalhou da morte de Ananias e Safira, fazia com que as pessoas que realmente estavam ali por amor a Jesus. E é interessante que essa ação ela também faz com que aconteça outro fato. Os judeus descrentes, os judeus ali que não criam em Jesus, se mantinham à distância dos cristãos, deixando os cristãos em paz. Por quê? Porque eles não tinham do que acusar aquelas pessoas. Eles não tinham argumentos, até religiosos. Eles usavam de argumentos, enfim, os saduceus, os fariseus, eles usavam argumentos religiosos para apontar para os apóstolos, para aquela comunidade de fé. Mesmo assim, eles não tinham do que argumentar. Eles não tinham como pegar a vida deles em falta. E eles ficavam, de certa forma, distante dos irmãos. Isso fazia com que a igreja crescesse mais. Isso fazia com que os irmãos tivessem mais fé. E ao mesmo tempo que eles tinham medo de se aproximar, esse medo afastava eles também não deixavam de se impressionar com aquilo que os apóstolos faziam. E a gente vê que naquela época, e hoje não é diferente, quando você
tem uma igreja sadia, quando você tem uma igreja verdadeira, quando você tem uma igreja que se atém à única verdade, que é a palavra, quando você tem uma igreja que prega sobre confissão de pecado, arrependimento, sobre o quanto que a nossa maldade ofende a Deus, certamente você não tem uma igreja cheia. E, meus irmãos, no cenário que se passava aqui, muitas daquelas pessoas que acrescentavam à igreja eram pessoas que tinham uma condição muito difícil de vida. E é interessante fazer um paralelo em relação a isso, né? Quando você vive uma vida que você tem uma doença, né, ou sofre de alguma coisa, tem um sofrimento muito grande, passa por dificuldades, você naturalmente ou mais facilmente se apega a Jesus. Já pararam para pensar nisso? E não estou aqui fazendo um apelo, né, às pessoas terem que ter menos ou sofrer para se chegar a Cristo, mas isso é um fato verdadeiro. Eu queria que nós pensássemos. A gente vive uma vida em busca de acrescentar coisas, em busca de construir patrimônio, em busca de ter um melhor carro, ter um melhor... E a gente vai correndo atrás dessas coisas. Só que a verdade é que quando você olha a história da igreja, você vai ver que muitas dessas coisas são as coisas que nos afastam de Deus. E nós podemos estar incorrendo num alto engano de que essas coisas são bênção, sabe? Que essas coisas, correr atrás dessas coisas, ter coisas, construir uma casa grande e viver uma vida teoricamente, relativamente financeiramente bem, essas coisas são um fim em si mesmas. Então justifica eu trabalhar 15 horas por dia para dar algo melhor para o meu filho, justifica eu fazer tais coisas, e a gente vai acreditando que essas coisas nelas mesmas são um fim. E a verdade é que nós precisamos entender que o fim da nossa vida, ou o alvo da nossa vida, a ação que nós devemos fazer todos os dias é essa busca constante de Jesus. Não significa que Deus não vai deixar de nos abençoar. Tudo que nós temos hoje é bênção de Deus. Tudo que você tem hoje é bênção de Deus. O que nós não podemos fazer é transformar essas coisas maiores de que quem Jesus é. Maior do que o autor daquelas coisas, o autor daquela bênção. E quando nós vemos que de fato a luta, a dificuldade nos aproxima de Deus, nós devemos enxergar a luta, o sofrimento de uma forma diferente. O sofrimento, a dor, a luta, a doença, a enfermidade, a falta, a escassez, tudo isso deve ser enxergado de uma forma diferente. Essas coisas também nos catapultam para Deus, né? Elas nos jogam para Deus, porque nós naturalmente buscamos a Deus. Então, às vezes, para uma pessoa, é melhor que ela viva uma vida com mais dificuldade, porque isso vai fazer com que ela se aproxime mais de Deus. Então, isso é bênção. Só que nós enxergamos bênção somente como aquilo que nos faz bem, não é isso? Somente como aquilo que nos faz estar melhores, crescer. E aí nós temos agora uma teologia, né, se é que se pode chamar de teologia coach, onde você não pode retroceder, não pode sofrer, tem que crescer, tem que ganhar, tem que avançar, e enfim, com palavras de afirmação, onde a gente tem uma cultura onde está tentando te motivar a ser um pecador excelente e não um servo humilde e fiel. Nós temos uma cultura hoje onde você é regulado pelo que você tem por conta das redes sociais, pelo que você mostra, pelo que você compartilha nas redes sociais. E a verdade é que nós vivemos um grande faz de conta, né? Já viu alguém postando comer arroz com feijão? E ovo? Já viu alguém postando isso? Hoje vou comer um arroz e ovo. Ninguém posta isso. Hoje passei o dia com dor de cabeça, estou sofrendo aqui, estou tomando remédio. Ninguém posta essas coisas. Hoje, igual tem muita gente, eu também estou com dor de estômago. Ninguém fica postando isso.
Por quê? Porque só posta aquilo que é bom. Isso gerou nos nossos corações, meus irmãos, que eu só vou viver uma vida boa e plena se eu tiver coisas, se eu não sofrer, se eu não tiver que ser curado de algo, se eu não passar por dificuldades no trabalho, na vida cotidiana. Então, meus irmãos, precisamos realmente rever o nosso senso de importância, rever o nosso senso de ordem das coisas, né? Porque nós precisamos realmente apontar a nossa vida para Cristo. Outro fator importante que cabe destacar aqui é por que aqueles irmãos tinham os apóstolos, tinham uma igreja em alto conceito. Já parou para pensar nisso? Como que nós, igreja, somos vistos pelo povo que não é cristão? Talvez num conceito de perseguição, né, de uma oposição clara a Deus, talvez ali filosofias humanas, né, enfim, você vai ver várias correntes de pensamento que se opõem claramente a Deus, né? Então você vai ver doutrinas, enfim, pensadores, filósofos que se opõem claramente a Deus. Mas não estou falando dessas pessoas, mas as pessoas que são pessoas comuns, ou pessoas do dia a dia, sabe? Pessoas da realidade, não pessoas que estão aí vivendo de imagem. Como que essas pessoas veem a igreja? Qual que é a visão que essas pessoas têm da igreja? E é triste pensar que muitas pessoas têm a igreja muito por conta de picaretas, pessoas que viveram uma vida totalmente contrária ao evangelho, dizendo que eram cristãos, né? Aí as pessoas têm uma visão de pastores que são enganadores, pastores que estão extorquindo as pessoas. Mas a verdade é o seguinte, meus irmãos, a igreja é vista pelo aquilo que cada um de nós aqui vivemos. Não é somente pelo pastor, mas é também pela igreja. Se uma igreja, por exemplo, que tem acesso à palavra, igual nós temos hoje, e ela vê que o pastor está ali pregando algo que não é bíblico, é função da igreja exortar aquele irmão. É função. Então, certamente aquela igreja, todas aquelas pessoas que estão ali reunidas em torno daquilo, aquela teologia errada, né, ou se é que pode chamar de teologia, mas aquele entendimento errado da Escritura, todo mundo é co-participante daquilo. É responsabilidade de todos. E uma coisa que me chamou a atenção em relação a esse texto foi isso, que a igreja era vista com alto conceito. E hoje a gente vive uma igreja que, na grande maioria dos casos, é mal vista pelo mundo. E de quem é a culpa, né? De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? Será que é só dos pastores? Será que é só dos líderes? Mas cada um individualmente precisa entender a sua responsabilidade no corpo. Nós somos enxergados como uma unidade, né? Um corpo. E essa figura que Jesus usa e os apóstolos usam para descrever a igreja, né? Como um corpo, como uma árvore, é uma unidade. Então você não vê uma parte do corpo, você não vê a mão e fala que resume que a mão é aquilo, né? Que o corpo é aquilo, que é a mão. Mas você vê uma unidade. E se a igreja, meus irmãos, ela hoje está mal vista, é porque muitas pessoas estão levando o evangelho de forma totalmente contrária à palavra. Vocês viram, como foi relatado no último domingo, que Ananias e Safira nem precisavam fazer aquilo. Eles não precisavam ter vendido a posse que eles tinham. Eles não precisavam. A indagação ali dos apóstolos para eles é: por que vocês fizeram isso? Para quê? Não precisavam. Não tinha necessidade. E às vezes nós estamos vivendo essa vida de fazer coisas que não tem necessidade, para chamar a atenção ou para ser visto como uma pessoa íntegra, ou para... E Ananias e Safira, uma coisa que é interessante que também faz com que a gente compreenda esse texto,
é que o interesse deles também era pegar um pouco dessa imagem que tinha da igreja, sabe? Então eles estavam ali fazendo parte, entre aspas, de algo que estava sendo bem visto pelo povo. Estava trazendo evidência, estava trazendo relevância. Então como que eles fizeram? Não, vamos fazer parte disso também para que a gente seja bem visto também. E muitas vezes, hoje em dia que nós vivemos uma época as pessoas buscam apenas resultados, né? Ao invés de profundidade, né? A pessoa quer logo o resultado. Nós vemos pessoas que estão atrás de coisas fúteis, de coisas passageiras, de coisas que não têm importância nenhuma. Coisas que Deus diz que não são importantes, a gente está investindo todo o nosso tempo, toda a nossa energia. E eu poderia citar várias aqui, mas cabe a você se perguntar em oração ao Senhor, pedindo para que Deus esquadrinhe o seu coração, se você está perdendo tempo com coisas que não são importantes. E de fato, meus irmãos, nós precisamos pensar sobre isso. Como nós estamos sendo vistos pelo mundo, pelo povo, por aqueles que precisam conhecer o Evangelho. Como que a igreja na Cadegolândia precisa ser vista? Ela precisa ser vista como uma igreja que ama o Senhor e teme a Deus. Isso não é visto apenas pelos seus pastores, é isso que eu quero dizer. Isso é visto por pessoas que amam o Senhor e temem ao Senhor. Amém? No versículo 14 diz assim: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, eles eram acrescentados. Então aqui a igreja está aumentando de número, né? Está se tornando uma multidão de pessoas. E por que eles estavam fazendo isso, né? Por que essas pessoas estavam sendo acrescentadas? Porque elas viram que realmente Deus estava naquilo ali. Se Deus não estivesse ali, meus irmãos, certamente essas pessoas não iriam. E é interessante que esse povo, como eu disse, ele estava longe de ser intimidado pelo tratamento exemplar lá do caso de Ananias e Safira. Pelo contrário, isso de certa forma atraiu o povo para viver essa disciplina de forma rígida. E era uma disciplina rígida, né? Se você pegar o caso. Então, talvez você possa pensar, né, que só foi o medo parou as pessoas de irem para buscar se ajuntar ao povo. Pelo contrário, na verdade, isso atraiu muitas pessoas. O que eu quero dizer com isso? A verdade, meus irmãos, a disciplina de Deus, ela tem duas principais, talvez, consequências, né? Para aquele que não crê, ela só é mera punição, né? Ela só é um caráter punitivo. Talvez faça até com que a pessoa pense que Deus é mau. Quantos de vocês já ouviram isso, né? Ah, não, Deus mata crianças, Deus matou uma cidade inteira. E aí você vai e pensa que essa disciplina, esse tratamento exemplar de Deus é tido como algo meramente, como se você estivesse imputando para Deus um ser maligno, um ser injusto. Essa é uma consequência. A outra consequência é que você olha para isso e fala, cara, isso é digno de confiança. Alguém assim é digno de confiança. Um Deus assim, que realmente é justo, age com justiça, é digno de confiança. Então, para os que creem, é salvação. Para os que não creem, é mais condenação. E esse fato, ele se opera cada vez mais, ele traz consigo cada vez mais isso, né, essa divisão, esse separar, essa separação ali de pessoas que creem dos que não creem, ela ocorre o tempo inteiro. O sinal, o milagre, a maravilha, o arrependimento, o batismo, tudo isso faz com que ocorram essas duas coisas. Ou para quem é salvo, traz salvação, mas para quem não é salvo, traz condenação. Imputa condenação, imputa culpa, imputa medo. E aí qual que era a reação, por exemplo, das autoridades judaicas? Era querer matar. Mais para frente vocês vão ver um plano que foi feito para matar Paulo.
E você vai ver que meramente a intenção ali era pura inveja, sabe? Das autoridades judaicas. Eles estavam com inveja, eles estavam dotados de uma raiva, de uma ira, porque eles não conseguiam fazer aquilo. E eles tentaram fazer um plano ali macabro para matar Paulo, sem êxito nesse momento, né? Mas você vê que é isso que traz. Quando a verdade ela é pregada, quando a verdade ela é manifestada, ela tem essas duas reações, meus irmãos. Quando o evangelho é aberto, ela pode trazer fé para aquele que crê, ou ela vai trazer condenação para aquele que não crê. Não cabe a nós fazer essa distinção, né? Não cabe a nenhum pastor separar o joio do trigo, não é essa a nossa função. Mas a nossa função é pregar o evangelho verdadeiro, simples, honesto, sem a pompa, né? Não precisa ter jogo de luz, não precisa ter... Cara, é o evangelho puro e simples. E é isso que vai fazer com que muitas pessoas vão ser acrescentadas. Amém? Hoje, por conta dos últimos 20 anos, talvez, né? As igrejas, principalmente as igrejas mais modernas, elas começaram a entender que para trazer pessoas precisava mudar a igreja em si. Precisava pintar a parede, precisa colocar jogo de luz, precisa converter as músicas que não são cristãs em músicas cristãs. Aí tem um funk gospel, um short gospel, não sei o que gospel. E aí vai dando rótulos de gospel nessas coisas. E as pessoas estão entendendo que isso é o que vai atrair as pessoas para o evangelho. E a gente vê aqui que o que realmente atrai as pessoas é a verdade, meus irmãos. A verdade é a única coisa que pode atrair pessoas ao evangelho. E a gente, quando a gente faz também uma retrospectiva, né, eu faço isso às vezes, né, por onde eu caminhei, né, sobre esse tempo, né, de confusão, você percebe que muitas das vezes eu estava nessas reuniões, nesses ajuntamentos de pessoas, nessas festas, esse negócio, não era por Jesus. Era para me sentir feliz, era para me sentir alegre, era para, enfim, estar com meus amigos. Depois eu falo o pecado do Frank aí, que ele fez um site gospel, de festa gospel. Então assim, a gente fez uma festa gospel. Estou falando de coisas que a gente foi atrás, sabe? Tipo assim, achando que era isso que ia atrair as pessoas. E realmente atraía as pessoas, né, Frank? Via muita gente, lotava, mas acabava, cada um ia para sua casa. E aí, onde estão essas pessoas hoje? Então, meus irmãos, é importante destacar isso, que o evangelho, ele ainda salva. O evangelho verdadeiro, ele ainda traz pessoas para Cristo. Amém? Outro ponto que é importante destacar é que esse crescimento de pessoas, né, que são convertidas a Jesus, ele precisa continuar até que o número de eleitos se complete. O que eu quero dizer com isso, né? É nossa função, meus irmãos, dar continuidade a essa pregação para que os eleitos sejam acrescentados a Jesus. E muitas pessoas, elas não entendem isso como responsabilidade dela. Eu sei que, por exemplo, existem dons, né? Dons, o dom de evangelista, o dom de cura, esse é um dom também, a cura é um dom. Não estou falando que todos nós aqui precisamos ir nos hospitais, sair curando todo mundo. Não estou falando isso. Mas você precisa buscar o seu dom, saber qual é o seu dom para operá-lo. Você precisa reconhecer qual é o seu dom para saber como você vai ser mais efetivo no reino. Você já se perguntou sobre isso? Você já tentou entender isso? Foi atrás de Jesus para falar: Jesus, o que eu preciso fazer no reino? Qual que é a minha função no teu reino? E essa busca ela é importante para que a gente cumpra essa promessa de Jesus, de que até o dia que Jesus voltasse, seriam acrescentados os eleitos ao seu reino. E essa multidão, esse ajuntamento de pessoas, que não somente se restringe a um espaço físico igual esse, né? Mas é um ajuntamento de pessoas, um reino físico que inicia-se aqui, né? Mas na verdade ele é um reino espiritual, é um reino que ele iniciou aqui, mas ele vai ser completo lá
na Nova Jerusalém. Mas ele se inicia aqui. E nós também somos esses embaixadores, somos esses representantes. Agimos como se fossem pessoas que estão no mundo, mas não são do mundo. Pessoas que vivem nesse mundo, mas não se contaminam com o mundo, com as suas práticas, as suas doutrinas. E isso é o que vai fazer com que nós cumpramos esse objetivo, claro, de pregar o Evangelho a toda criatura. Viver uma vida apartada do mundo, viver uma vida que nega as práticas pecaminosas, que nega aquela questão do todo mundo faz. Já viu isso? Todo mundo faz, por que você não faz também? Todo mundo mente, todo mundo rouba, todo mundo desvia, todo mundo sonega, todo mundo faz isso. Aqui no Brasil, os nossos políticos não dão exemplo, então por isso nós temos que também não dar exemplos. Se eles não fazem, o que a gente vai fazer? Se eles estão nos roubando, por que a gente não vai roubar? Então, meus irmãos, para que esse número de pessoas sejam acrescentadas, de homens e mulheres que vão crer no Senhor, precisamos viver uma vida santa, correta. É nossa responsabilidade também. Amém? Já caminhando para o fim aqui, os últimos 2 versículos, versículo 15 e 16. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto eles passavam. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, meus irmãos, aqui a gente vê que os apóstolos, eles tinham muitos pacientes aqui, né? Ganharam muitos pacientes. E eles também ganharam uma boa reputação para si, como já foi dito, através da cura, através dos sinais e prodígios que eram feitos pelas mãos deles, conforme o versículo 12. E eram tantos sinais que todo tipo de pessoa se apresentava para ser abençoada, tanto em cidades quanto em países, ou seja, vinham pessoas de fora, eles vinham para receber essa bênção. E aí tem esse fato importante que as pessoas transportavam os enfermos para as ruas, pois muito provável que os sacerdotes daquela época não permitiam que eles fossem levados ao alpendre de Salomão, lá no pórtico de Salomão. Então, como eles não tinham essa permissão de ir para lá para o templo, eles colocavam as pessoas nas ruas para que quando os apóstolos passassem, pudessem alcançar a cura. E elas eram colocadas em leitos, e é interessante que esse fato nos lembra, como eu disse, a questão da cura daquela mulher do fluxo de sangue, né? Em Jesus, né? Que só toca nas vestes de Jesus e ela é curada. E você vê realmente que a palavra de Jesus lá em João 14:12 que é cumprida naquela época, de que eles fariam grandes milagres, como eu disse. E meus irmãos, é importante destacar, né, uma coisa que eu pensei bastante sobre isso, né? Talvez a gente pense que Deus ele está alheio às nossas necessidades, né? Deus está, por sofrermos tanto, por talvez passarmos por dificuldade, por termos doenças, talvez nós pensemos que Deus está alheio a essas coisas. Mas a verdade é que nessa manifestação aqui, nesse texto, a gente vê que Deus ele se preocupava. Ele tinha essa preocupação pelas pessoas que são fracas, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que sofrem. E essa era a influência que os apóstolos causavam nessas pessoas, né? Porque essas pessoas eram mal vistas, né? Não podiam estar no templo, não podiam entrar para o templo para poderem, até para cultuar a Deus, para poder prestar o seu culto. Então essas pessoas realmente elas sofriam bastante, e Deus não estava alheio a esse sofrimento.
E outra questão importante, como último ponto para a gente destacar, meus irmãos, eu queria que vocês estivessem refletindo sobre como que o Evangelho, ele realmente é poder para a salvação. Como eu disse, né, os sinais e maravilhas, eles são a porta de entrada para que o Evangelho seja pregado nessa época. E hoje nós temos, talvez, muitas pessoas têm caminhado para um movimento de descrença em relação a Deus, né, em relação a ver a Deus, a conhecer a Deus. E nós, como igreja, precisamos compreender que nós temos essa missão de manter essa chama acesa, de manter essa brasa acesa, para que outras pessoas sejam acesas também. E por mais que nós tenhamos, na nossa época, na nossa era, muitos movimentos ditos evangélicos, cristãos, que apontam e levam as pessoas para outros caminhos que não sejam realmente o Evangelho, é nosso papel como igreja santa, igreja pura, imaculada, buscar essas pessoas e trazer o entendimento correto, sermos luz para essas pessoas. E na nossa família, quando você pega a nossa própria família, assim, quando eu olho para a minha família, quando eu olho para conhecidos, para amigos meus, eu percebo que muitas pessoas estão carentes, muitas vezes não é de cura, não é de milagre, mas é de alguém que fale a verdade. Mas é de alguém que traga a verdade em amor, sabe? Alguém que sente com essa pessoa, se interesse pela vida dessa pessoa e fale: o Evangelho é isso, Deus te ama, mas Ele te ama com amor imenso, Ele te ama com amor sacrificial, e cabe a você entender esse amor, cabe a você olhar para Cristo, olhar para Deus. E meus irmãos, é nosso papel dar continuidade a essa obra que os apóstolos iniciaram. É nosso papel manter essa chama acesa. E quando você percebe que Deus não parou de fazer a sua obra, Deus não deixou de cumprir os seus propósitos, isso tem que produzir no seu coração mais fé. Isso tem que produzir no seu coração a vontade de continuar, sabe? De caminhar, continuar a caminhada. Ainda que você sofra, ainda que você perca, ainda que você passe por lutas, você precisa continuar. E o Evangelho nada mais é do que esse chamamento para que nós sejamos fortes e corajosos, para que nós sejamos santos e justos, ou sejamos feitos justos. E se tivermos que curar, meus irmãos, se tivermos que manifestar esse poder, amém, que você seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Mas entenda, você precisa viver uma vida que glorifica a Deus. Como eu disse, nós não cremos que os dons eles cessaram, mas você precisa entender qual é o seu dom, você precisa buscar o seu dom, você precisa crescer no seu dom para que você seja eficaz no reino, para que você viva uma vida que glorifica a Deus e para que o reino cresça. E você vai perceber que a igreja, ainda que ela tenha sofrido perseguição, ainda que tenha vindo inquisição religiosa na época da igreja católica, ainda que tenha vindo o que sobreveio à igreja, não parou a igreja, nunca. A igreja continuou a crescer, continuou a avançar, e ela não vai parar, ela não vai deixar de crescer, pessoas não vão deixar de ser acrescentadas ao reino. Pessoas não vão deixar de ser curadas, pessoas não vão deixar de ver o poder de Jesus, o poder de reconciliação, o poder de salvação de Jesus. As pessoas vão continuar. Mas a pergunta que eu faço para os irmãos hoje é se vocês vão fazer parte disso ou se vão continuar vivendo uma vida que não glorifica a Deus. Nós precisamos entender que nós temos parte nisso, nós podemos ser esse instrumento de Deus para que as pessoas alcancem a verdade. E quando você vê o relato de Lucas, como historiador, né, ele é muito detalhista, e ele vai detalhando de forma até trazendo números, trazendo dados, porque é importante nós sabermos que o avanço do Evangelho ele se deu apesar da perseguição.
apesar da luta, apesar da dor, apesar da doença, o Evangelho não parou de crescer. E nós vemos que, a começar na nossa família, né? Muitas pessoas estão perdidas. Muitas pessoas precisam ainda ouvir do verdadeiro Evangelho, serem novamente exortadas. Se você já exortou uma vez, exorte duas, exorte três. Porque realmente, meus irmãos, esse é o nosso papel. E uma coisa importante também é que você não precisa... Criou-se um entendimento, talvez até mais recente, né, sobre o ID, que para você pregar o Evangelho, você precisa parar a sua vida inteira e você ir para a África fazer missões, ir para o interior, ir para outro local fazer missões. E eu era de uma igreja batista que tinha isso muito forte, né? A igreja batista tem isso muito forte de missões, enfim, missões urbanas, missões nacionais, e tinha isso muito forte. E criou-se uma ideia que você precisa ter um chamado para evangelizar, de certa forma, as nações, né? Você precisa ser chamado, você precisa ser convocado por Deus para pregar o Evangelho. E criou-se um entendimento de que só com esse chamado que você pode ir lá e pregar o Evangelho. E aí o que acontece? Pelo menos da realidade onde eu era, as pessoas não pregavam porque acreditavam que quem pregava era evangelista, quem precisava pregar era evangelista, quem precisava pregar era pastor. Eu não podia pregar porque eu não tenho esse dom. Mas, meus irmãos, falar do Evangelho é uma vocação dada a todo aquele que crê em Jesus. Se você não fala do Evangelho para alguma pessoa, a boca fala do que o coração está cheio. Você não precisa ser um preletor, um grande evangelista, você só precisa amar as pessoas. E como que a gente ama as pessoas? Falando do Evangelho. Amar as pessoas não é passar a mão na cabeça, não é dar aquilo que as pessoas querem, ou aquilo que elas nos pedem. Não, amar as pessoas é falar da verdade do Evangelho. Isso é amar as pessoas. O maior amor que você pode demonstrar por alguém é falar a verdade, e a verdade de Jesus para uma pessoa. Esse é o maior amor que a gente pode manifestar por alguém. E isso tem relação direta com esse fato aqui da igreja crescer. A igreja só cresce em número, meus irmãos, quando cada cristão entende o seu papel. Quando cada cristão compreende que é a sua missão também pregar o Evangelho. E o livro de Atos, o intuito de nós trazermos o livro de Atos é para dar a você essa responsabilidade também, para você saber que você precisa fazer isso também, seja na sua família, seja no ambiente de trabalho, seja por onde você anda, você precisa caminhar e avançar e pregar. E deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que é isso. Meus irmãos, vamos colocar de pé? Podem servir a ceia, por favor? Meus irmãos, nesse momento de ceia, eu queria relembrá-los de um ensinamento importante, né, de Jesus, quando ele instituiu esse momento, né, para nós, para a igreja. E o que é importante nós nos lembrarmos, né, que essa instituição da ceia foi feita pelo próprio Jesus e ela tinha como base o sacrifício que ia ocorrer na cruz no dia seguinte, né, aquele momento. E primeiramente Jesus ele vai traçar um paralelo entre o partir do pão e o que aconteceria com o seu corpo na cruz no outro dia. E o que é importante nós nos lembrarmos, né, que o sacrifício de Jesus é o que nos possibilitou a sermos acrescentados ao corpo. E o que esse pequeno pedaço de biscoito aí quebradiço representa é isso, é que o corpo de Jesus foi partido,
foi rasgado naquele momento na cruz. E precisamos ter reverência, ter temor em relação a isso. E a ceia é esse momento de nós lembrarmos do que Cristo fez. E ele fala com representatividade, né, que isso ali era o corpo dele. E ele representa ali para nós, que somos gentios, principalmente, né, para nós que carecemos da verdade do Evangelho, representa para nós salvação. Representa para nós que hoje, agora nós podemos encontrar vida verdadeira, vida abundante. E ele diz assim, em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Senhor Jesus, agradecemos por esse momento tão rico de podermos rememorar o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Jesus, obrigado por termos sido reconciliados com o Pai, por acharmos no Pai agora misericórdia e graça, arrependimento dos nossos pecados e sermos feitos justos pela justiça que adveio ao sacrifício da cruz. Deus, obrigado, Senhor, por antes mesmo da fundação do mundo já nos escolher, mas também já providenciar aquilo que traria a verdadeira salvação para nós. Obrigado porque se dependêssemos de nós, se dependêssemos do nosso próprio corpo para sacrificarmos, ainda assim não seria suficiente para pagar a multidão de pecados, de palavras e pensamentos e ações que nós cometemos. Pedimos perdão por quanto os nossos pecados ferem essa verdade, ferem essa santidade de Jesus, e porque Jesus inocentemente morreu na cruz por conta dos nossos pecados. Reconhecemos, Jesus, que sem Ti não poderíamos ter alcançado salvação. Por isso, quando comemos desse pão, esse pequeno pedaço de biscoito, compreendemos de forma clara do que fazemos parte. Fazemos parte agora da igreja verdadeira, da única igreja santa e imaculada de Jesus, no qual o dia o Senhor irá buscar no tempo oportuno. Obrigado, Jesus. Amém. Podeis comer. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, meus irmãos, aqui é o propósito eterno, o propósito do eterno sendo estabelecido, de que toda vez que nós ceássemos, toda vez que nós vivêssemos para a glória de Deus, estamos anunciando a morte de Jesus, até que Ele venha. E essa é a função prioritária da igreja, anunciar a morte de Jesus. Amém? Então, vamos orar mais uma vez. Jesus, nós te damos graça mais uma vez pelo que esse cálice na nossa mão representa. O sangue da nova aliança feita conosco, no qual o sacrifício perfeito, o sangue inocente de Jesus, tornou possível que nós achegássemos até Deus. Jesus, obrigado por tamanho ato heróico, bravo. Obrigado pela coragem que o Senhor lhe despertou em nós, de vivermos também uma vida sacrificial, em amor daqueles que estão perdidos, em amor daqueles que estão aqui junto de nós, conosco, cultuando ao Senhor, em amor principalmente a Deus. Que o Senhor seja glorificado na nossa vida, Pai. Que os nossos pecados, ainda que sejam muitos, eles não têm poder para anular aquilo que o Senhor fez por nós. Graças te damos, Jesus, porque encontramos misericórdia no Senhor, encontramos oportunidade de lavar as nossas vestes nesse sangue puro e carmesim. Obrigado, Jesus, por nos tornar justos, por termos recebido a santificação que é dada pelo Teu Espírito Santo.
Obrigado pelo teu sacrifício, que nós possamos viver uma vida íntegra, correta, honesta, e que muitas pessoas sejam acrescentadas e possam repetir esse mesmo ato que nós estamos fazendo essa noite. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Obrigado, Jesus, por esse momento de culto, por essa oportunidade de podermos rememorar o que o Senhor fez por nós. Que nós saiamos daqui diferente do que entramos, cheios da certeza de que podemos viver uma vida digna, uma vida honesta, correta, e certamente o Senhor se alegrará com a nossa vida. Obrigado. Amém. Meus irmãos, nesse momento você tem a oportunidade de ofertar, e com consciência, com clareza, não porque você precisa pagar alguma coisa ou você precisa receber alguma coisa, mas porque nós temos aí os custos, né? Mantemos a igreja, e faça isso com amor, faça isso com zelo, da forma como o Senhor colocou no seu coração. Vou colocar de pé a última vez e orar, encerrando. Obrigado, Jesus, por mais esse culto, pela graça de podermos participar deste momento, de cultuar ao Senhor, elevar cânticos ao teu nome, reconhecendo que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Abençoa os meus irmãos, leva-os debaixo da tua graça, que eles tenham uma semana abençoada, que eles tenham uma semana de manifestar a tua graça, e que eles recebam da parte do Senhor sabedoria, entendimento e clareza para viver uma vida que te glorifique. Que eles consigam dar testemunho da verdade, e a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. A verdade, ainda que o mundo diga que não, ainda que o sistema do mundo queira trazer outras questões, a verdade é que o Senhor é Rei, o Senhor governa sobre todas as coisas. Que eles sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus, leva-os debaixo da tua graça para as suas casas, e que nós tenhamos no nosso coração gratidão pelo que o Senhor fez todos os dias. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Vão em paz.